Aldo, todo mundo que está aqui com a gente. A gente viu, especialmente, né, no lance, acho que da entrevista do Galopo, uma tentativa de criar uma situação, ou no mínimo, né, uma irresponsabilidade de criar uma situação de tensão totalmente de graça, né, com o respaldo da diretoria, dentro do clube, com o próprio Galopo dizendo que tinha o apoio da diretoria pela maneira como ele vinha treinando, e o Zubeldia aparentemente ignorou esse momento, montou a equipe como deu, como disse o Arnaldo, né, pela questão do calendário, que o São Paulo, né, não conseguiu, né, que a diretoria do São Paulo não conseguiu reverter, e o São Paulo acabou também prejudicado pela decisão da CBF de antecipar essas partidas do Brasileirão e colocar as semifinais da Copa do Brasil no final de semana, né, deixando o São Paulo com os desfalques da data FIFA. O Zubeldia conseguiu ignorar tudo isso e conquistar um resultado importante, com a contribuição imensa do Vasco, que fez uma partida horrível, né? O segundo gol do São Paulo, que, né, se origina no lance de escanteio que a gente estava vendo há pouco, tem uma falha grave tanto do Pumita Rodrigues quanto do Maicon, né? Ninguém dá o combate, o Lucas atravessa o campo inteiro com a bola. E aí, no segundo tempo, o Vasco, já pensando no final de semana, com a partida em Campinas tendo ido para as cucuias, desiste um pouco do jogo, e aí o São Paulo realmente só administra a sua vantagem. Vai ser interessante ver como é que o Zubeldia vai lidar com essa formação inédita que acabou dando certo, né? Foi emergencial, ele precisou fazer essas alterações com todos esses desfalques, e mesmo assim trouxe um resultado muito importante que dá bastante tranquilidade para o São Paulo trabalhar, e é isso, é preciso dizer isso, né? Num dia mais desfalcado do que o necessário por conta de uma decisão da CBF, fora da sua casa por causa dos shows no Morumbi, então jogando em Campinas, e aí conseguir um resultado desse, que é muito importante sim para o Lucas, né? Eu acho que diz muito sobre o momento do jogador, ou os últimos anos do jogador, que é a primeira vez desde a temporada 18-19 que ele faz 2 gols na mesma partida, então é um momento, né, para trazer confiança para o jogador. É um momento importante para o Zubeldia, porque, claro, ele era o único que talvez estivesse com seu emprego em xeque, mas é certamente um momento importante para a diretoria talvez parar de se auto-sabotar, porque não entendo, nesse momento da temporada, a essa altura do campeonato, você tentar criar uma situação de desconforto para um treinador que, dentro de qualquer métrica, vem fazendo um bom trabalho. Né? Claro, o São Paulo tinha o sonho de seguir na Libertadores, mas eu duvido que realisticamente estivesse nos planos da diretoria ou fosse uma meta totalmente alcançável na cabeça da diretoria ser campeão da Libertadores esse ano. O São Paulo não era um dos favoritos na competição. E foi longe, foi bem, fez uma campanha, né, nobre, e aí agora faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Então, não me parece fazer qualquer sentido esse processo de fritura do Zubeldia, e talvez tenha esse incômodo, como o Arnaldo falou, com essa figura que ele é dentro de campo, com os jogadores, né? Essa associação, essa relação que ele conseguiu construir com a torcida, que deveria ser uma coisa boa, deveria ser uma coisa a ser nutrida pela diretoria, como é no caso do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, inclusive, não se posiciona nem quando deveria, nos momentos em que o Abel erra, né? O Abel está permanentemente blindado pela diretoria do Palmeiras, mas é isso, é assim que você constrói um trabalho, é assim que você protege um trabalho para poder dar continuidade a ele. Né? Se você aproveita qualquer momento de crise para fritar o seu treinador, você nunca vai conseguir construir um trabalho como é o trabalho do Abel no Palmeiras, do Vojvoda no Fortaleza, e como eu acho que pode ser o do Zubeldia no São Paulo se ele tiver paz para trabalhar. E aí, quando essa paz é retirada pela própria diretoria, a gente precisa se perguntar por quê, né? Qual é o interesse de você gerar esse desconforto num treinador que vem fazendo um bom trabalho no clube e levou, talvez, né, o São Paulo mais adiante do que se esperava, inclusive na Libertadores. Então, né, tomara que isso sirva para garantir paz a ele até o final do ano e que a gente possa ver trabalhos de treinadores se desenvolvendo, né? O Brasil tem uma escola muito fraca de treinadores nacionais. Se começar a fritar os bons estrangeiros que vêm para cá, daqui a pouco nem eles vão querer vir. Então, acho que, no final das contas, melhor para o Zubeldia, que era o único que tinha o seu emprego aí possivelmente ameaçado,
mas eu espero que sirva de lição um pouco para a diretoria para, né, baixar a temperatura um pouquinho. Olha, fala. Só um complemento que a Alicia falou, ela falava que eu estava pensando, né? O lema do Palmeiras, né, que o Abel encampou tão bem. Aliás, o lema do Palmeiras Clube há algum tempo, com o Filipão também, então é contra todos, né? Aquela coisa. O São Paulo é contra nós mesmos, né? O São Paulo tem uma. E é tão curioso nesse momento em que o Clube São Paulo dá uma palmeirada evidente à tentativa do fundo de recuperação financeira, a tentativa de reformulação da categoria de base, a La Palmeiras. A mesma empresa que cuida dos shows do Allianz toma conta do Morumbis. O possível projeto de reforma do estádio com o mesmo parceiro que o Palmeiras tem. Só faltou combinar com o departamento de futebol, certo? A palmeirada. Porque, diferentemente do Palmeiras, a Alice estava falando, eu acho que o São Paulo tem um comando de futebol que ele é muito, como eu diria, palpiteiro, né? É compreensível pela presença do Muricy Ramalho lá, que é um ex-técnico muito vitorioso. O Palmeiras não tem na sua comissão, na sua direção, o Filipão, por exemplo, né? Ou o Luxemburgo. Ele não tem um profissional, mas a questão da fritura ou dos palpites, ela extrapola o Muricy. Fosse o Muricy, o próprio, a direção, o comando de futebol de São Paulo, o presidente que seja, eles, diferentemente da Leila também, a Leila não vai dar palpite nenhum se o Marcos Antônio jogou ou não. Você entende? O comando do futebol do São Paulo dá muito palpite. E quem trabalha no campo é soberano. É o técnico, é a comissão técnica. Uma vez escolhida a comissão técnica, a função de uma direção é dar respaldo ao técnico. Cada um entende futebol de uma forma, cada um acha que o melhor sistema de jogo é esse ou aquele. Eu acho que a direção contrata jogadores, a direção do São Paulo, essa é outra grande diferença. Ela não contrata jogadores em função de pedidos do técnico, como hoje o Palmeiras faz, ou há algum tempo o Palmeiras faz. É claro que é uma relação de confiança, e o que a Alicia falou não é instantâneo. Eu sei disso. Eu sei que quando a bola do Breno Lopes entra no gol do John lá do Maracanã, na Libertadores, do Santos, e o Palmeiras é campeão da Libertadores com o Abel, aquele momento começa a dar ao Abel um sustentáculo muito grande, a ponto de ele ter a autonomia que ele tem hoje, depois de muitos anos. Eu sei que não é de uma hora para outra. Mas ser técnico do São Paulo hoje e emendar mais de uma temporada é quase um desafio diante do perfil dessa diretoria. Quem conseguiu? O Rogério Ceni, por conta da figura que é no São Paulo, o Rogério Ceni, junto ao torcedor, do ídolo que foi como jogador. Foram 18 meses, né? Com essa diretoria. E se você comparar o trabalho do Rogério Ceni e o discurso do Rogério Ceni com o do Zubeldia, porque o do Zubeldia, o do Rogério Ceni, de certa forma, tinha a cada entrevista uma crise e justamente expondo direção e jogadores e tudo mais, coisa que o Zubeldia não faz. Então, por isso que é tão difícil de compreender. E aí você só chega na alternativa ciúme em relação à figura que ele está se tornando. Não tem outra alternativa se o resultado é ok, se o ambiente é ok, se a relação com os jogadores é boa, se a relação com o torcedor é boa. Não tem no checklist motivos para discutir hoje a permanência do treinador. Não tem mesmo. Não tem. Mas o São Paulo não é o nós contra todos. É nós contra nós mesmos. Vamos ver o que o Zubeldia falou. Porque ele falou, entre outras coisas, ele falou, não, os caras lá, o staff do São Paulo, diretoria, Muricy, eles vão lá. Esse foi um outro trecho que ele falou. Eles mantêm uma certa distância, como eu acho que tem que ser nos treinos, mas eles estão lá todo dia. Mas ele falou o seguinte, sobre isso, né? Sempre tivemos boa relação. O que acontece é que se fala tanto que não posso cuidar do que dizem.
Estou focado no que estamos fazendo aqui e só. São Paulo tem que estar o mais forte possível para nossos torcedores, que